Hoje nós vamos falar de uma profissão que também... Será, Flávia, que exige muito saúde mental aí? Pois é, porque é uma profissão muito glamurosa, muito poderosa. De terno, no caso da nossa convidada, não é terno, mas assim, Sim, que a gente tem essa postura, né, Flávia? Que eu não esperava que estivesse entre as 10 profissões tops aí em relação ao adoecimento mental. E nós estamos falando da área do direito, dos advogados. Você imaginava que o advogado tem aí também questões de saúde mental, de ansiedade, de estresse, até depressão? Imagina, né, Carol? Vocês nem são estressados, né? Bom dia! Vamos lá. Deixa eu apresentar rapidinho. A Carol, que na verdade é a Caroline Veloso. Doutora Caroline Veloso com K. Não é a Carol com K. Ela é advogada, ela é empresária, advogada trabalhista e de família. E ela veio falar aqui com a gente sobre a saúde mental do advogado. Né, Carol? É isso mesmo. Eu vou contar para vocês tudo que a gente esconde embaixo da beca. Da beca? Exatamente. Mas conta primeiro um pouquinho de você. Vamos lá. Eu sou formada já estou atuando desde 2014. Ao longo da minha trajetória, eu passei um longo período atuando num conselho de recursos. É um conselho de recursos da Previdência Social, onde nós julgamos... É um órgão de controle do INSS. Nós julgamos todos aqueles processos em que o INSS indefere. Logo após essa extensa jornada, eu assumi o meu próprio escritório, que é o Caroline Veloso Advocacia, e desde então atuo lá nessa área voltada para a área trabalhista e a área da família. Então, eu posso dizer que realmente eu tive o privilégio de estar dos dois lados. De tanto sofrer a pressão de quem julga os processos, assim como da angústia de quem espera o julgamento hoje na condição de advogado. Então, passando por tudo isso, hoje eu não me vejo não advogando, né? Pretendo continuar apenas advogando, mas eu acho que esse lado não foi uma escolha, mas eu acho que esse lado ele é mais satisfatório. A busca do direito, ele é mais satisfatório. Então, hoje eu sigo nesse caminho aqui, tentando advogar e buscando um senso de justiça aí, minimamente, para aqueles que me buscam. E, Carol, você julga que a advocacia é uma profissão realmente de estresse? É uma profissão com potencial de adoecimento mental? Ou é tranquila, de boa? Absolutamente... Adoecedor. Adoecedor, infelizmente. Eu posso fazer uma analogia aqui como se fosse um efeito esponja. Né? Porque quando o cliente chega lá, eu tenho sim o meu trabalho técnico ali, que é onde eu vou tratar o meu processo e tudo mais. Não é isso que me dá o trabalho. O problema todo é administrar o emocional todo. Porque a nossa atividade, ela é majoritariamente conflituosa. Ninguém me busca se não tiver em meio a um conflito. E na minha área em especial, ou porque perdeu o emprego, e a gente precisa atuar aí na área do trabalho, ou eventualmente porque está passando por um divórcio, tem ali a discussão da guarda dos filhos, então é algo muito sensível, muito conflituoso. Então, o que mais nos sobrecarrega é sim o emocional, e não a técnica ali do processo em si. Então, não é o processo que dá trabalho, e sim carregar o emocional que ele traz para o escritório. Quando você fala o emocional, é que as pessoas estão com pouca clareza mental, ela não entende o que ela pode ganhar, o que não, ela tem expectativas, às vezes, indevidas. No que pega mais no emocional, assim, do cliente, que é muito difícil para vocês? Não tanto pela busca do resultado, e sim pela confiança do que ele está me entregando. Ou ele está me entregando o patrimônio, ou ele está me entregando o filho. Então, é algo assim... de responsabilidade. Exato. Então, quando o emocional que a gente tem que administrar, que a gente leva para casa e fica sobrecarregada, nada mais é que o problema propriamente do cliente. O problema, o conflito. Porque
em tese, eu não administro o conflito, não deveria administrar o conflito, deveria administrar somente o processo. Só que a gente não consegue ser cético assim, a ponto de ser técnico. Hoje o cliente não busca isso. Se você não tiver um mínimo de empatia, não conseguir trazer o cliente para esse lado, não conseguir conversar com o cliente, ele nem te procura. Né? Hoje ele não quer algo distante, algo frio. Então, isso tem um preço. Né? Você acaba ficando sobrecarregada com o problema que o cliente te traz, o emocional. E qual que é o lugar, né? Assim, até pegando... Às vezes as pessoas não entendem também. Qual que é o lugar do advogado? Porque eu acho que como você falou, né? Ninguém chega e fala, hoje deu uma vontade de ir no advogado procurar um processo, né? Não. Pior que tem, né? Pior que tem gente que fica procurando com certeza, alguém para processar. Mas 99% da população, números da minha cabeça, ninguém acorda, né, querendo ir no advogado. Então, existe muita expectativa, né? Às vezes eu atendo o paciente e falo assim, nossa, aquele advogado é lerdo, porque ele não corre atrás do processo. Não sei se existe mesmo essas possibilidades do processo. Eu perdi o processo porque o advogado era muito ruim. Exato. Não, a ansiedade do cliente é absurda. Com certeza. É absurda. Então, isso realmente traz pra gente uma cobrança excessiva. Porque você sabe qual que é o teu lugar, mas às vezes o cliente não sabe onde que é o seu lugar, né? Às vezes ele só quer conversar, porque o andamento do processo é muito simples. Hoje a gente tem aí sistemas, hoje a gente colocando lá na internet, você acaba tendo acesso. Mas o que ele quer, às vezes, é buscar um conforto, algo a mais, né? Olha, ou só uma olhadinha, né? Fique tranquilo, deixa só uma olhadinha. Então, assim, ele quer ficar tranquilo. Isso realmente não depende do advogado. A nossa atividade é uma atividade de meio, não é uma atividade de fim. E cada tribunal, ele tem vamos dizer assim, um tempo médio de atendimento. Então, tem demandas que são médio prazo, tem demandas que são a longo prazo. Né? E, em especial na minha área, são demandas de longo prazo. Porque, principalmente no direito de família, tem situações que nem o próprio juiz consegue administrar. Então, ele precisa fazer o quê? Ele precisa designar uma perícia. E então, quando a gente está tratando de algum assunto que não é propriamente jurídico, ele vai designar uma perícia médica, ele vai designar uma perícia psicossocial. E isso traz mais demora para o processo. Então, hoje, além da justiça estar inchada, determinadas áreas do direito ainda são mais lentas, mais demoradas. Especialmente porque precisa-se ter um amadurecimento maior do processo. E essa questão técnica exige isso. Você, de alguma maneira, alguma vez na sua vida, já foi atravessada por alguma história, assim, que tenha te impactado e que você tenha se envolvido mais do que a questão técnica? Olha, isso acontece com bastante frequência. Parece que não, mas acontece com bastante frequência. O que me chama bastante atenção são os casos que envolvem criança, né? Porque hoje, uma criança na justiça, a partir dos 12 anos, ela já pode ser ouvida, né? Mas é uma situação tão delicada, porque eu não sei se a gente tem esse preparo, né? A faculdade traz o preparo técnico pra gente, teórico. Ele não traz um preparo emocional. Exato. Então, quando a gente vai para uma audiência dessa natureza, como que você interroga uma criança de 12 anos? Como que você aborda uma criança? Então, assim, é muito conflituoso. Essa situação emocionalmente me sobrecarrega muito quando eu tenho que lidar com esse tipo de situação. Porque quando você precisa apenas ser combativa, apenas uma discussão do processo, a adrenalina fica lá em cima, tudo bem. Mas eu acho que emocionalmente, assim, o que me balança, quando as causas que envolvem criança. Em que você tem que interrogar, que você tem que... Isso deveria, de repente, ser feito através de um psicólogo, através de uma assistente social. Mas hoje, a justiça permite, a partir dos 12 anos, que a seja gente interrogado. Seja interrogado. Eu acho isso muito delicado. E cada criança tem uma particularidade, né? Às vezes tem criança que está numa situação confortável e tem crianças que às vezes
estão numa vulnerabilidade até de abuso, né? Exato. E você imagina ela sendo gravada, né? É uma situação, assim, bem, bem complicada. E eu fico imaginando também que possa haver... também, que a gente está falando dos advogados, mas talvez advogados, às vezes, talvez não tão bem intencionados, que possam manipular essa criança, né? Com certeza. Com certeza. Eu tento fazer uma abordagem... Eu sou mãe, né? Tenho filhos. Então, eu tento fazer uma abordagem mais natural possível. Então, eu falo assim, eu entro no nível da criança. Onde a tia tá aqui, vai te fazer perguntas. Então, assim, é algo que eu tento... fazer dessa forma para deixar a criança confortável. E você que trabalha nessa área, você percebe às vezes, por exemplo, é muito perceptível a alienação parental, por exemplo? Sim. E nós estamos diante de uma situação agora muito, muito complicada em relação a isso. A lei da alienação, ela está sendo... ela vai ser... É muito possível que ela venha a ser revogada, a alienação. Porque estão entendendo que a lei da alienação, ela não está sendo... ela está sendo usada contra a mãe, tá? Por ameaça do pai. Então, isso está caminhando... Ela está caminhando para ser revogada. Eu, particularmente, tenho uma opinião diferente. Eu entendo que a essência da lei da alienação é a proteção da criança. É para que ela não sofra o abuso psicológico. Sim. Então, eu particularmente não sou a favor. Mas a maioria, sim. Por entender que há algo que foi criado para a proteção da criança foi desvirtuado e hoje ela é mais utilizada para a ameaça da mãe. Poxa, olha, você está alienando, olha, vou tomar providências. E hoje realmente tem sanções, pode ocorrer a perda da guarda. Então, nesse sentido. Mas eu, particularmente, eu sou a favor da manutenção. Uma outra especificidade, assim, que eu acho que é muito frequente aí no direito, de repente, é lidar com a perda. Vamos supor que vocês percam uma causa... E se sinta injustiçada. Tava ali na cara, não, essa daí eu vou ganhar. Eu vou ganhar. Acontece? Muito. É aquela coisa, né? Pra gente não é o ideal, mas é assim, se você ganhou, não fez mais que obrigação. Se você perdeu, você não é um bom advogado. E não é assim que funciona. O trabalho foi feito da mesma forma. O resultado, quem dá... não somos nós. Então, eu trabalhei igualmente, me esforcei igualmente se o resultado foi ruim ou se foi bom. Então, o esforço é o mesmo. Mas a frustração do cliente, sim. E a sua frustração? A frustração do advogado em perder causas? Em perder causas. Olha, é muito complicado isso. No início, é ainda mais difícil. Quando a gente começa, assim, a gente fica fazendo aquela proporção. Nossa, eu ganhei todas, eu perdi todas e a gente fica com aquela frustração. Hoje, eu administro melhor isso, porque eu entendo que o resultado do processo não define a minha capacidade profissional. Mas isso foi ao longo dos anos, entendendo realmente, assim, estando confiante no que realmente eu faço. Sim. Mas é muito difícil você passar por um dia em que você se esforçou, colocou ali todas as suas energias e você sair dali com um resultado, porque aí você tem que lidar com duas situações. Com a minha... E com a do outro. E com a do cliente. E com a do cliente, né? E com a do cliente. E é aquela coisa... Ninguém nunca fica satisfeito, né? A gente ainda brinca aqui na justiça, quando o acordo é equilibrado, é quando ninguém sai satisfeito. Quem ganhou acha que ganhou pouco e quem perdeu acha que perdeu muito. Então, a gente fala que o acordo só é equilibrado quando todo mundo sai insatisfeito. Eu imagino até para você, né, colocar os limites. Tanto pessoais, né? Um ponto, né? Da tua vida pessoal. E também o limite de como lidar com o cliente. Que às vezes quando o cliente extrapola, quando o cliente às vezes perde o processo e fica ali... Eu acredito que deva
é um processo também aprender a colocar esse limite. Eu né? acho que mensagens as redes sociais, hoje o WhatsApp, né? Ele acabou com um limite, né? Você consegue hoje ter um acesso direto, sábado, no domingo, de madrugada e tudo mais. À noite a pessoa te mandando mensagem. Exato. Tem áreas do direito que acabam exigindo isso, né? Que a pessoa precisa ficar de plantão, ir para uma delegacia. Não é o meu caso. Exato, não é o meu caso. Mas isso extrapola o razoável. Mas eu acho que isso também acontece porque o processo também agora é eletrônico. Antes o processo não era. Você ia até o fórum, até às 5 horas da tarde, fazia o protocolo físico. Hoje não. Hoje o processo é eletrônico. Então o processo também não para. Hoje você consegue trabalhar até às 23h59. Então o seu prazo que antes encerrava às 5, hoje não encerra mais. Então eu acho que a culpa também é nossa, né? O cliente tem esse acesso todo, mas a culpa também é nossa. Então, a gente também acaba não estabelecendo esse limite. Então, como isso... A gente tinha uma jornada de trabalho, a gente acabava. Você ia embora do escritório às 5 horas e acabava. Hoje, não. Hoje, você pode fazer o seu protocolo até às 23h59. É uma facilidade, claro, né? Sou super a favor do eletrônico. Mas essa falta de controle da nossa parte... Então, hoje a gente pode trabalhar no sábado, no domingo. E se a gente não estabelece esse limite, vira exaustão. Que é muito comum na nossa área. Entendi. Uma coisa que eu ia perguntar para você é... Em relação à sociedade ali de advogados, entre vocês, eu fico imaginando que um atrapalha o outro também, né? No sentido de... Às vezes eu vejo, assim, no Instagram, umas postagens assim... Você pode se aposentar a partir de agora por R$5.000 por fibromialgia. Essa lei foi estabelecida ontem. Sabe, assim, algumas coisas que eu acho que entre vocês, um atrapalha o outro. Existem posturas, assim, entre advogados que... Então, como que é isso? Isso mudou muito. A OAB nunca permitiu nenhuma página de anúncio e muito menos você prometer êxito. Então, isso é um pouco complicado. Eu acho que a OAB também precisa se atualizar, porque o estatuto que foi feito lá atrás, hoje com as redes sociais, mas a dancinha, aquela coisa toda, isso tem causado uma certa polêmica, porque a OAB precisa se atualizar, mas até então não podia fazer nada. Essa questão... De colocar que a doutora colocou, olha, você pode, ali. Isso é vedado pelo estatuto, porque é como se você estivesse prometendo êxito. Ali, gente, não existe, cada caso é um caso. A gente precisa saber a especificidade de cada caso. Então, quando você pode pedir. Se você vai ter o seu direito reconhecido, é uma outra situação. Não passa de uma mera expectativa de direito aquilo. Então, quando você vai lá e coloca, você pode pedir. Você pode solicitar, mas se você vai ter o seu direito atendido ou não. E a população é essa. Eu recebo inúmeras ligações, ou às vezes até postagem. O meu cliente recebe uma postagem dessa. Olha, doutora, é verdade? Olha, eu tô vendo aqui, eu tenho... E é o tempo todo. Você tem que explicar que não é tão simples assim. E me fala uma coisa, né? Assim, você é advogada, mulher, que trabalha numa profissão onde existem muitos homens... Não existem números, né, sobre isso, mas se diz que existem muitas pessoas até com perfis narcisistas, homens com perfis narcisistas, até por ser mulheres também, né? Mulheres também, homem né? só, né? Não, sim, mas eu digo, para a mulher, acredito que seja muito mais difícil lidar com isso. Às vezes até ela precisa criar uma armadura, uma persona que é diferente da verdadeira dela, até porque é uma profissão que você acaba lidando muito com poder, né? Com status, enfim. Como que é isso? É isso mesmo? Ou criei algo da minha cabeça, doutora? Não criou algo da sua cabeça, exatamente isso. Eu acho que a mulher sente muito isso. Então, assim, é uma profissão que exige credibilidade, que exige que você precisa transmitir segurança, né? Então, aquela coisa que a mulher é frágil, não pode acontecer. Não pode acontecer porque o colega ali pode ser um homem, o juiz pode ser um homem. Não que falte o respeito, mas eu acho que existe sim a necessidade da mulher estar se impondo o tempo todo, para que ela seja realmente respeitada. Então, eu sinto sim essa necessidade. E isso faz com que você, assim, exatamente, vista uma capa, né?
para poder se impor. Eu acho que o que é justamente isso, essa imposição. E eu acredito que isso também aconteça com juízas. Sim. Tá? Eu sinto que juízas, elas sempre são muito mais firmes. Existe essa necessidade delas se posicionarem o tempo todo. Eu acredito que isso aconteça não só com as advogadas, mas também com as juízas. É muito nítido pra gente isso. Eu tô até procurando aqui, não tô achando agora, mas tem um vídeo... não tô falando se gosta ou não, porque é um canal que tem muita polêmica, mas é um vídeo que eu gostei muito, que é dos Portas do Fundo. Não sei se você chegou a ver esse vídeo. Não. São 2 advogados numa audiência, aí a juíza dá a sentença, aí os 2 advogados olham pra juíza e falam assim: bonitinho, foi muito legal, agora cadê o juiz? Aí ela fala, eu sou a juíza. Aí eles começam a meio que tirar um sarro. E no final das contas, eles olham até pro rapaz da limpeza e fala pro rapaz da limpeza... Ai, que absurdo. Julgar, se colocar no lugar dela, porque assim, não, você é juíza. Não, assim, se desfazendo por ela ser, né... ocupar aquele papel. Obviamente que o vídeo é uma crítica, né? Eles não estão fazendo isso para humilhar a mulher. Ao contrário, mostrar realmente o como a mulher, ela apesar de estar numa posição de hierarquia máxima ali, né, no tribunal, eles se desfazendo do papel dela enquanto mulher. E ela falando, eu sou a juíza, só né? Eu não assisti o vídeo, mas provavelmente isso só aconteceu porque realmente retrata o que acontece, né? Então, assim, realmente na advocacia a gente tem que ser mais combativa, a gente tem que ter uma postura, porque senão realmente a gente fica assim... Eu não vou dizer fragilizado, mas eu sinto que você dá margem para que o colega cresça. E um fato curioso aqui que também acontece é assim, eu já tive homens que me procuraram para que eu advogasse para eles, porque eles queriam passar uma imagem de que eu contratei uma mulher. Olha só como eu sou como eu sou bacana. Então isso como também isso também misógino. acontece. Então isso é bem interessante. Então parece aquela coisa de filme, né, da TV, mas isso também acontece. Então esse tipo de estratégia também acontece. Então eu vou dizer que ao mesmo tempo que eu já me senti assim, né, tendo que me impor como mulher, já aconteceu ao contrário, quando eu fui escolhida justamente por conta dessa posição, porque era mais benéfico ou uma estratégia do cliente. E a questão até dos... não vou usar o termo abuso, mas com certeza também é um abuso, né? Porque já ouvi relatos de mulheres que às vezes teve que se encontrar com um advogado ou com um promotor, não sei o quê, né? E às vezes acaba tendo aquele desrespeito... Assédio sexual. Um assédio sexual, sabe? Até pelo fato de ser mulher. Acho que isso é exceção, né? Sabe, eu acho que é exceção e eu tento... eu acho que eu uso isso até pelo lado inverso, né? Eu acho que os homens, quando você precisa abordar algum juiz, precisa abordar algum advogado, eu particularmente não tive nenhuma experiência negativa em relação a isso. E eu acho também que a forma de me colocar também ajuda um pouco. Eu tenho colegas, por exemplo, que não conseguem administrar essa conversa. Se receber algum tipo de intimidação por parte do colega, reage de alguma maneira assim. Eu ainda consigo administrar um pouco melhor essa situação. Sim. Porque é desconfortável. Né? É extremamente desconfortável. Eu fico imaginando, doutora Caroline, no sentido de quando a pessoa está no início da carreira, que é inexperiência, que é a carinha de bebê, que é... Como que é esse início, né? O impacto, a ansiedade, o estresse deve ser muito alto. E só fazendo um adendo em cima do seu comentário, tem uma pessoa que eu conheço, né? Que ela é nova, bem novinha, e ela se formou em Direito agora.
cara e ela começou a deixar a barba crescer pra poder ter... Ela, a pessoa? Não, ela, a pessoa, ela, a pessoa. Começou a deixar a barba crescer pra ter uma aparência de mais velho, porque ele falou, não posso ter cara de criança. Eu já usei até óculos pra ver se funcionava, porque a gente não tem como esconder. Porque o nosso número da OAB não permite esconder, né? Então, a gente não pode julgar. Existe um julgamento através do número, né? Então, assim, mesmo que você... Também existem advogados que são mais velhos, mas que se formaram agora, mas o número da OAB não mente. Então, já aconteceu da gente chegar numa audiência... O juiz olhar o número, quem tinha OAB, né? Que é recente. Então, assim, você leva na brincadeira, mas é algo assim, é um julgamento, né? Em relação a isso. Então, era mais difícil. Sim. Eu acho que... E é uma fase de muita insegurança É uma mesmo? fase de muita insegurança. Porque participar de uma audiência deve ser bem desafiador, né? E você nunca está preparado. Você pode estar preparado em relação ao processo, mas o que acontece lá você nunca está. Os contornos, os desdobramentos da audiência você nunca está. Então você pode sair de lá com uma listinha de perguntas do escritório, você pode sair com tudo ajustado. Chegando lá, tudo é diferente. Sim. Então eu acho assim, você precisa ser assim, improvisar. E quando você sai dessa audiência, a adrenalina tá lá em cima. E para baixar isso depois? Quando você chega em casa, como que funciona? Você tá com a adrenalina lá em cima. Você brigou o tempo todo, você foi combativo a tarde toda. Como que você se acalma? Então, essa dificuldade eu encontro também. De baixar o nível. Agora eu vou fazer uma pergunta geral, né? Porque tem... como que é o mercado de trabalho? Porque a gente vê muitas pessoas que se formam em direito, mas acabam não atuando. Ou porque não passaram na OAB, mas às vezes também que reclamam muito hoje em dia do mercado de trabalho. Tá saturado? Você acha que tá saturado? Ou você acha que tem para todo mundo? Acho que tem. Eu acho que o direito é muito, muito democrático. Tem para todos os perfis. Tá? Então, assim, há aquele que queira estudar para fazer um concurso, há aquele que tem o perfil empreendedor que queira ter o seu próprio escritório, há aquele advogado que vai trabalhar em outro escritório porque tem esse perfil. Então, eu acho que tem mercado sim. O direito não é estático, muda o tempo todo. A cada momento tem ramos novos para se aproveitar. Eu não vejo como uma falta de... E por que tem tanta diferença? Uma curiosidade, tem tanta diferença em relação à remuneração? Tem advogados que são os mais ricos do país. Que andam naqueles que ganham carros, milhões. assim, E tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande, às vezes até de se estabelecer no básico, né? O pessoal brinca, né? Advogado tem dia que não almoça e tem dia que compra um carro, né? Esse daí é o perfil do advogado autônomo. Eu não sei nem se não existe um pouco de status atrás disso, sabe? Sim. Eu tenho colegas que eles acabam comentando comigo. Se eu não tiver um carro bacana, a hora que eu estacionado lá no fórum, o meu cliente vai achar que, de repente, eu não sou um bom profissional. Exato. Eu já vi muito isso do status. Outros... eu não posso advogar em casa. Porque hoje você pode ter um escritório em casa. Eu preciso ter um escritório assim apresentável. Sim. Então, assim, vai muito do perfil do cliente que você atende. Tá? Então, eu vejo muito como um pouco de status e perfil. Olha, não falta área de atuação. Não falta trabalho. Falando em área de atuação, qual que você acha que tem mais adoece? Deixa eu só antes da gente entrar nessa parte, pegando o gancho do que você falou, você não acha que também tem um pouco, principalmente para os novos profissionais, que são mais novos, enfim, às vezes não ter a paciência do crescimento da carreira, por isso que acabam desanimando? Porque assim... Pode ser. Aí vai, desiste logo. Né, porque às vezes chega assim, a pessoa que é estagiária, né, a gente sabe que tem essa questão, às vezes, de... E a geração? A geração. Eu sou estagiário, qual que é a sua pretensão salarial? 8 mil para começar, tá bom. 8 mil vai começar. Exatamente isso. Eu acho que a geração... No meu escritório eu tenho todas as gerações. Sim. Tem todas as gerações. E eu sinto a diferença. Existe realmente isso. Mas eu acho que... tem essa questão da impaciência de logo querer algo, de imediato, esse crescimento. Mas o que eu vejo, assim, em relação aos jovens,
é que falta um pouco de força, não vamos para eu não me colocar mal aqui, falta um pouco de paciência mesmo, sabe? De paciência. Não tem almoço grátis, sim. Tudo vem com o tempo, né? E não é culpa dessa geração também, né? Início, né? De qualquer carreira é muito difícil. E parece que a gente fala deles como vilões, mas não é, né? Porque, assim, imagina, é uma geração que é influenciada por youtubers, por pessoas, aqueles salários de youtubers estratosféricos. Exatamente. E comparação, aí vai na vida real, tá ganhando ali. E o melhor é o equilíbrio. Nas redes sociais... A minha estagiária me ajuda. Então, a gente vai fazendo uma mescla ali, né? Eu tenho pessoas ali no escritório que são muito, muito sensíveis. Eu coloco para fazer atendimento. Sim. Porque vai funcionar. Eu tenho pessoas que são mais sistemáticas, mais metódicas. Vai ficar no controle dos prazos. Perfeito. Então, eu acho que o ponto é o equilíbrio, né? Então, eu acho que é destacar a qualidade que cada um tem e aproveitar. Então, hoje é o que acontece, pelo menos dentro do meu escritório. E falando de dentro do escritório, eu acho que é uma coisa que também ninguém pensa. O ambiente também precisa ser muito harmônico dentro do escritório, né? A gente sabe que a classificação aí do CID como burnout não veio há muito tempo. Hoje nós temos a norma regulamentadora, a NR1, que fala muito sobre a saúde mental. Exato. E impõe para as empresas, né, a necessidade de falar sobre saúde mental. E por que não também dentro do escritório? O escritório Sim. é uma empresa também que deve... E isso tudo deve acontecer dentro do escritório. Então, o ambiente harmônico vai fazer com que o trabalho fique leve, porque não é leve. Sim. O nosso trabalho não é. É, como eu falei, majoritariamente conflituoso. Então, isso faz com que fique leve. E daí acho que entra no que você falou dos tops, né? Eu ia perguntar se existe alguma especialidade, assim, dentro do direito que é mais estressante. Olha, eu vou chutar aqui. Eu acho que o direito de família é um dos mais... Que impacta emocionalmente, Impacta emocionalmente. Impacta e emocionalmente. Criminal, eu acho que ele é mais imediatista. Então, assim, não é algo que se prolonga. Então, eu acho que é tão complicado quanto o direito de família, mas ele é imediato. Olha, você vai até uma delegacia, presta um atendimento e aí acaba por ali. Eu acho que o direito de família, o conflito, ele se estende por mais tempo. Você acha que também, às vezes, não tem, assim, de cada área, mas também de cada público? Por exemplo, você estava falando, eu imaginei um advogado criminalista que, às vezes, trabalha com um público que é mais amigável. É aquele que, às vezes, faz umas ameaçinhas, assim. Sabe o que eu acho? Ou será que a pessoa tem que ter um sangue frio? Não sei. Eu costumo dizer que o cliente... O advogado é a cara do cliente e vice-versa. Então, legal. Eu acho assim... se o cliente é bagunceiro, se o cliente é mais sério, pode perceber. Acaba sendo algo assim... Ele procura... um espelho. Ele vai se identificar. Eu tenho essa impressão. Sim. Então, isso funciona... Eu tenho essa impressão. Então, não vai funcionar. Aquele advogado que é mais fechado, que avalia mais os riscos e tudo mais, não vai... funcionar com um cliente que é mais tranquilo, que já está mais acostumado. Ele não vai ter graça, não vai ter emoção, não vai ter a emoção. Então, um advogado que trabalha com políticos, tô brincando, a gente não quis levantar polêmica. E tem aquilo, né? Defender o indefensável, né? Defender o indefensável. E tem pessoas que defendem, né? Defende. E assim, gente, é o ofício dele. Tá fazendo o trabalho dele. Exato. Tá fazendo o trabalho dele. Moralmente tá certo? Não sei dizer. Vocês sofrem por uma questão moral? Sim. Porque, assim, uma outra situação que eu acho que vocês sofrem de preconceito é que a população, de um modo geral, vê o advogado como uma instituição não muito confiável. Exato. Né? Defende bandido, defende quem não ou presta. Assim, mente pra ganhar, faz tudo. O que você acha? Porque é até engraçado, Sofre né? Por causa disso? Quando a gente vê algum noticiário de alguém que a sociedade tá ali julgando, geralmente quem aparece
como porta-voz é o advogado, É o né? advogado. E as pessoas automaticamente não gostam do advogado também, Não gosta né? do advogado, cria o ranço. Eu acho que sofre, sim, mas o que eu tenho para dizer, assim, em defesa dos advogados, é que a gente trabalha com a verdade que a gente tem. Então, o cliente nos trouxe a essa verdade e a gente defende isso, nosso ofício, né? Então, é aquela questão. Legalmente, eticamente, correto está. Moralmente... Aí a gente não, né, vai ficar para reflexão. Mas a gente trabalha com a verdade que o cliente traz. Sim. Então, às vezes, o que pode acontecer... Olha, como que um advogado aceitou pegar aquele caso? A gente não sabe o que foi levado a ele. Você não sabe o que ele realmente... ele está trabalhando. E todos têm direito à defesa. Tem direito à defesa. Todos têm. E Carol, e doutora Caroline, você que é uma profissional bem-sucedida, parece que adora o que faz, né? Coloca lá o sangue, o coração. Mas assim, a gente sabe também que tem todo o outro lado da advocacia, do estresse, do início. Você é uma pessoa que indica que vale a pena fazer direito? Olha, hoje é assim, é uma profissão que vai trazer exaustão. Isso é algo inevitável, né? Eu acho que estabelecendo limites, né? E realmente acreditando que o resultado do processo não não vai te definir como profissional, eu acho que se você pensar desta forma, eu acho que a balança ainda é positiva em relação ao direito. É uma área muito... se você consegue trazer uma sensação de satisfação para o cliente. Uma satisfação para o cliente. Você consegue. Mais do que o valor dos honorários, quando o cliente sai do escritório te abençoando e te agradecendo, eu acho que quando a gente está jogando esses tijolinhos lá para cima, eu acho que isso também é importante. Então, assim, eu ainda vejo como uma profissão, sim, que vale a pena. E... cuidar, né? Cuidar para que a gente não... Quais são as dicas suas, então, pessoais, assim, de como você cuida da sua saúde mental? Olha, hoje o mais difícil. Eu acho que é uma única dica e a mais difícil, que é estabelecer os limites. Estabelecer os limites, porque as redes sociais não deixam a gente parar de trabalhar, o processo eletrônico não deixa a gente parar de trabalhar, os clientes vão chegando, prazo o tempo todo. A gente acabou falando aqui, não falou de prazo, né? O maior vilão é o prazo, porque você trabalha o tempo todo, né? Não para. Acabou aqueles, vão chegando os outros. E não é um processo, né? Às vezes a gente olha e fala assim... Exato. São vários processos, com vários não prazos. Falar um prazo de 5 dias, mas são vários processos, né? Então, realmente a dica é tentar estabelecer esse limite, né? Estabelecer esse limite. Porque se você não tiver sua vida social, se você não estabelecer esse limite, vai chegar a exaustão e você vai ser obrigado a parar. Vai chegar uma hora que você vai ser obrigado a parar. Então, realmente, esse é o principal ponto, né? E por mais difícil que seja, fazer essa separação, né? Então, existe o processo, a minha responsabilidade profissional é com o processo, com a técnica, né? Com a técnica. Agora, a satisfação do cliente não é a nossa responsabilidade. Sim. Né? Sim. É difícil, mas é exatamente isso. Até porque, às vezes, você pode... A sua expectativa e a dele eram completamente diferentes, né? Exatamente, completamente. Isso acontece o tempo todo, né? A gente acontece o tempo todo. E aquela coisa, não existe causa-ganha, né? Não existe causa-ganha. Mas é o que a gente mais escuta lá. A causa é ganha, a causa é ganha, é certeza. Vai ganhar, né? Ou minimamente o percentual, né? Eu atendo bastante engenheiros. E quando você chega lá para um engenheiro e fala assim, depende... Não é bem isso. Eu acho que a sensação deles é assim, mas como não? É matemático. Ou é sim ou é não. Qual que é o percentual de chance? Então é muito difícil, porque no direito realmente tudo depende. Porque é a minha interpretação, a interpretação do juiz. Então tudo depende, realmente. Joia.
Carol, doutora Caroline, muito obrigada, foi maravilhoso. Nossa, que conversa gostosa, foi maravilhoso também. E você falou tanta coisa que a gente tinha pensado, né, em falar e acabou até saindo de... Sem querer. Do que a gente já tinha programado, mas acho que ficou melhor, mais gostoso ainda, né? Ai, que bom. Então, espero ter colaborado de alguma forma. A intenção é realmente que todo mundo se atente para a saúde mental. O objetivo é esse, sempre vai ser, porque a nossa maior ferramenta de trabalho na advocacia é a nossa saúde mental. De nada nos serve o diploma se a gente não tiver saúde mental. Se a gente não tiver a disponibilidade para sentar ali e trabalhar e tiver essa sanidade, nada vai acontecer. Então, não é o diploma a nossa maior ferramenta. E sim, a nossa cabeça funcionando bem. Com certeza. Porque assim, eu acho que deu para perceber bastante aqui nesse episódio o quanto que é uma profissão que tem uma sobrecarga cognitiva e uma sobrecarga emocional, assim, que talvez fique invisível para as pessoas que não estão aqui, né? Não é um advogado. Então, ele não vê tanto, vê mais o glamour, vê mais... E a gente não pode demonstrar fraqueza, Exatamente. né? Não faz parte da nossa profissão demonstrar fraqueza. Ao contrário, eu preciso transmitir a credibilidade, a confiança, a segurança. Então, independente do que esteja aqui por baixo, a gente precisa transmitir essa sensação. Perfeito. Pode falar. As pessoas te encontram onde, doutora? Hoje as pessoas me encontram no Instagram, no @CarolineVelosoADV. E aqui em São José dos Campos, aqui mesmo no escritório físico, no Jardim Aquários. Aonde? Eu fico no Pátio das Américas. Pátio das Américas, exatamente, ali. E estamos lá, vai ser um prazer. Eu sou quase vizinho. O meu consultório ali no New Worker. Do lado, pertinho, aqui. Então... E eu sou a doutora Flávia Sano, @doutora Flávia Sano. Prazer, doutora. Seja bem. É a primeira vez dela igual a minha aqui. Não, eu tô voando aqui, né? Pra variar, viajando aqui. Mas vocês me encontram no @doutora Flávia Sano. Eu sou o psicólogo Paulo Siqueira. @psi Paulo Siqueira. Também não esqueça, @surtadamente podcast, tanto no Instagram quanto no TikTok. E, gente, o mais importante, a gente quer saber o que você achou desse episódio, então comenta aqui. Será que você é advogado? Bom, com certeza você sabe se você é ou não é, mas a gente quer saber. Comenta aqui, não esqueça de se inscrever no nosso canal e também apertar o sininho, porque se você não apertar o sininho, o YouTube não vai entregar o nosso vídeo pra você, que sai quentinho toda quinta-feira às 18 horas, né, Flávia? Exatamente, um episódio novo toda quinta-feira às 18 horas. Então a gente se encontra quinta-feira que vem, nesse mesmo canal. Até mais. Muito obrigada, Beijo, Carol. Obrigada, gente. Tchau. Obrigada.